gostar mais da juventude. E então me chamaram para dar uma palavra aqui em cima. Quando eu recebi, o Edion me chamou para falar, eu pensei, recusa, recusa, daí eu aceitei. Agora eu tô aqui em cima, não tem mais volta, né? A não ser que alguém queira que pregar no meu lugar. Não? Tá bom. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. O tema da palavra que eu vou dar hoje é amigo e servo. Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 11. E assim diz a palavra de Deus. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros e os dos outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante para todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e se declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, ó Pai. Amém. Vou orar aqui pela palavra, assim. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã que estamos aqui falando do Senhor, que estamos aqui cultuando o Senhor, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa abrir nossos corações para essa palavra e que nós não possamos tampar nossos ouvidos e também não possamos endurecer nosso coração, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoe essa manhã que eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Para começar, eu quero contar uma experiência minha, que, como alguns sabem, eu faço escoteiro. E no escoteiro, quando você entra, você é colocado em uma patrulha, que geralmente tem 4 a 6 membros por aí, e essa patrulha é quem você vai passar toda a sua vida escoteira. Não toda, porque tem as fases, mas você vai passar uma boa parte dela. E uma vez a chefia nos propôs a gente fazer uma jornada de 50 quilômetros na Lapa. Então era cinco jovens assim andando no meio da Lapa, 50 quilômetros, assim, bem legal. E a gente chegou lá só 11 da noite. A gente foi colocado na entrada lá 9 da manhã, a gente chegou só 11 da noite. E a gente estava andando, só que, já que era 50 quilômetros, muitos integrantes ficaram cansados. Eu fiquei cansado também. E a gente começou a diminuir o ritmo. E os integrantes que já estavam acostumados a andar essas grandes distâncias, ainda estavam bem em forma, assim, ainda não estavam ofegantes. E eles poderiam ter simplesmente ido na frente para chegar primeiro, eles poderiam ter só deixado a gente lá para trás e só ido. Mas não, eles acompanharam o ritmo de quem estava mais lento, porque é assim que uma patrulha deve funcionar. A patrulha, ela não pode simplesmente deixar um membro para trás. Ela tem que acompanhar aquele membro, não pode deixar para trás e nem deixar ele de lado. E isso é um ótimo exemplo de comunhão, que a gente se juntou para chegar no objetivo que era no final daquela jornada. E isso é uma das coisas principais que deve estar no nosso perfil de servo, a comunhão e o amor ao próximo. Como ali diz ali no texto, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros, então peço que me deem grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A gente deve estar sempre em comunhão com o nosso irmão. E tendo amor uns com os outros e também servindo eles. Um dos exemplos é Jesus mesmo, que Jesus mesmo disse que ele não veio aqui para servir, ele não veio aqui para ser servido, e sim veio aqui para servir. E é assim que também devemos ser com os nossos irmãos. E a falta desse amor pode trazer muitos problemas ali na nossa comunhão. Porque, voltando ao exemplo das patrulhas, quando a gente tem que fazer atividade, a gente tem que trabalhar em equipe. A gente não pode estar descoordenado, a gente tem que estar ali num plano para a gente realmente alcançar nossos objetivos.
E isso inclui estar prestando atenção no nosso integrante, no nosso companheiro que está do nosso lado. A gente não pode simplesmente ignorar, vamos supor que ele está mal, ele está machucado, a gente não pode só simplesmente falar, ó, cara, se vira aí porque a gente tem que ganhar, a gente tem que fazer atividade, tal, 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 sem se preocupar com ele. A gente tem que ir lá, ver do que ele precisa, ver quais são as necessidades dele, porque se o integrante da patrulha está mal, a patrulha inteira está mal. E patrulhas que realmente não se preocupam com o seu próximo não vão para frente, elas não fazem atividade e elas não ganham os pontos que elas precisam para realmente fazer as atividades. E isso é um problema muito grande, porque a gente não pode abrir brechas para brigas ou desavenças no nosso meio. E também nós não podemos nos sentir superiores a nenhum dos nossos irmãos. Porque, afinal de contas, todos somos pecadores e a gente é abençoado pela graça que Deus nos dá e que a gente não merece. Então, todos, no final, a gente é pecador do mesmo jeito. E a gente deve ajudar sempre, a gente deve olhar para os nossos irmãos para sempre ajudar eles. Por exemplo, se o seu irmão está com problemas na família, ele precisa de alguém para conversar, ele precisa de alguém para ouvir ele. Às vezes você nem precisa nem dar uma ajuda financeira, às vezes você não precisa dar uma cesta básica, você só precisa ouvir esse irmão. Porque esse irmão está fragilizado, ele precisa da sua ajuda. Só que a gente não pode ser egoísta nesse sentido, a gente deve ser humildes e bondosos que nem Jesus foi. Porque ele desistiu de toda a sua forma toda a sua forma divina para vir aqui para a Terra. Ele se misturou no nosso meio, ele estava aqui como humano para pregar em nosso meio. Mas a gente sabe muito bem que estar em unidade não é fácil. Aqui mesmo, a gente tem uma diversidade muito grande na nossa igreja. Tem pessoas que vieram de lugares diferentes, com histórias diferentes, com gostos diferentes. E isso é inevitável, não é todo mundo que é igual. Imagina se todo mundo fosse igual a mim, que horror seria. Então, a gente tem que lutar contra o nosso egoísmo e os nossos ciúmes, né? Porque isso não é o que Deus espera da gente. Ele espera que nós amemos uns aos outros. Mas, Murilo, não sei quem, a fulana, falou mal do meu cabelo. Eu não gosto dela por isso. Isso é outro problema, porque na maior parte das vezes não é bem isso que aconteceu. É uma falta de comunicação muito grande que nós temos um com os outros. Porque às vezes ela falou, olha, vamos supor que você canta aqui no louvor, ela falou, olha, não gostei, às vezes não gosto muito desse hino, esse hino me lembra de umas coisas não muito legais, e você leva isso pro pessoal. Você acha que ela falou, nossa, eu não gostei do jeito que você cantou o hino, não gostei de você. Daí você fica, nossa, tá bom, também não gosto mais de você. Mas também, às vezes é só você parar, pensar e sentar com aquela pessoa e falar, olha, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado para você? Eu realmente dei você, porque no final das vezes você quem é o culpado, você que realmente fez algo de errado para essa pessoa. Então, realmente, sentar e conversar é essencial para que ambas possam liberar o perdão uma para a outra, que é uma das outras partes essenciais. A gente deve estar sempre na posição de filhos de Deus mesmo. A gente não pode se sentir superior ao nosso irmão. Ou, por exemplo, alguma classe social nossa, ou porque a gente tem um cargo maior na nossa empresa, a gente é CEO, sei lá da onde. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que conversar para que para que ambos a gente possa voltar a seguir os caminhos do Senhor. Porque a gente deve estar junto, porque a caminhada do Senhor não é andada sozinho. Tá, mas ok, eu não brigo com meu irmão, não bato em ninguém, não fico ali armando briga ali na esquina e também não falo de ninguém. Tá bom, né? Tá bom, posso ficar aqui de boa? Não exatamente. Porque no texto também está escrito que devemos ser como Jesus. E como eu já falei anteriormente, Jesus veio aqui, tomou a forma de um humano e veio para servir. Ele veio para ser servo. E se Jesus veio aqui para servir, quem que é a gente para não servir o nosso irmão também? Quem é a gente para se sentir superior a ele? E como está escrito também em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate a muitos. Muitas vezes a gente é egoísta. A gente acha que, não, eu não tenho que ajudar meu irmão.
Meu irmão, ele aguenta, ele sozinho, ele se vira, ele sozinho, ele não precisa da minha ajuda. Quando, na verdade, ele é uma das pessoas que mais precisa da sua ajuda, porque ele está à sua volta. E muitas vezes, porque às vezes tem mais dinheiro, às vezes a gente pensa que é mais inteligente que o nosso irmão, mas a gente não pode ser assim. A gente tem que realmente ser humilde, a gente tem que ajudar o nosso irmão e ajudar ele a carregar o nosso fardo, o fardo dele, no caso. E também, muitas vezes, a gente fecha nossos olhos, a gente ignora quando nossos irmãos estão precisando realmente da gente. Vamos pegar, por exemplo, você está lá na sua cela, na sua célula, e tem um irmão que está sempre lá animado, está sempre falando com todo mundo, dando oi. E chega um dia que ele está meio encolhidinho, chega um dia que ele está ali, deu oi para todo mundo, sentou ali, ficou quietinho, não falou muito durante, só foi embora direto. E você pensa, não deve ser nada, deve ter sido só um dia meio ruim para ele, quando é evidente que ele está mal, que ele precisa de alguém para ir lá e ajudar ele. E mesmo sabendo que tem algo de errado com ele, às vezes até por preguiça a gente não vai até ele. Às vezes até porque a gente não quer, a gente não vai até ele, mesmo que Deus nos disse para que temos que amar uns aos outros, a gente tem que ajudar uns aos outros. E a gente não ajuda, mas quando é a nossa vez de ser ajudada, a gente reclama que ninguém ajuda a gente. A gente fala, não, ninguém me ajudou, ninguém gosta de mim, não sei do quê. Mas quando a gente chega a nossa vez de ajudar o nosso próximo, a gente não está lá. Então, tipo, isso é uma coisa para que a gente deve pensar mesmo, porque a gente devia estar em comunhão e não fechando nossos olhos para nossos irmãos. E também outro grande problema do caráter humano é o nosso egoísmo de querer receber algo em troca. Que talvez a gente vou lá ajudar o meu irmão para ele me elogiar, para todo mundo, olha como ele é um bom homem, como ele é um filho de Deus realmente. Quando você não está se importando com o bem-estar dele. Quando primeiramente você devia estar se importando realmente. Ele está bem, eu estou ajudando aqui ele, eu não devia estar me preocupando em receber alguma coisa. E tem pessoas que realmente pensam em ganhar dinheiro às custas do seu irmão. E isso é uma terrível coisa sem pensar, porque, como está escrito lá em Lucas 6, 35 e 38, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Deem e será dado a vocês Deem e será dado a vocês uma boa medida, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, o egoísmo nosso é algo muito forte que a gente deve lutar contra. A gente não pode pensar apenas em status para ganhar algum lugar no nosso trabalho, a gente não pode pensar em elogios que a gente vai receber depois de ajudar o nosso irmão. A gente deve ajudar o nosso irmão de coração bom, que nem Jesus foi. Ele veio aqui, ele lavou o pé dos discípulos deles. E as pessoas de fora pensam, o Jesus lavando os pés dos discípulos deles? Quando os discípulos deviam estar lavando o pé deles, porque eu já falei antes, ele veio aqui para servir e não para ser servido. Se ele veio aqui para servir, quem somos nós? Quem somos nós para não servir nossos irmãos sem esperar nada em troca? A comunhão, ela deve ser exercitada em todos os momentos, porque Cristo nos amou primeiro. Se Cristo nos ama, a gente também deve amar nossos irmãos. Porque, enfatizando novamente, ele disse, amem uns aos outros. E a gente não pode só fechar nossos olhos para nossos irmãos, a gente não pode só pensar em nós mesmos, a gente realmente deve dar momento aos nossos irmãos. Porque às vezes eles estão sofrendo muito mais que a gente. A gente pode estar lá na nossa área de conforto, a gente pode estar muito bem. Mas não adianta nada se a gente não olhar para quem realmente precisa. Para quem realmente está ali, precisando de alguém para ouvir, precisando de alguma ajuda que seja financeira, que seja realmente precisando ali de uma cesta básica. A gente realmente tem que ajudar os nossos irmãos. E fica a pergunta para a gente,
Será que estamos sendo bons servos para o nosso bom Deus? Será que não apenas estamos fechando os olhos para não ver aqueles que estamos precisando de nossa ajuda? Será que devemos mudar nossa postura mesquinha e individualista para pensar mais em nosso próximo? Pois do mesmo jeito que a patrulha, ela deve estar unida, do mesmo jeito que a patrulha, ela deve estar em comunhão para alcançar os objetivos, a igreja do Senhor também deve estar. A gente deve estar a todo momento amando uns aos outros, a gente deve estar pensando em uns aos outros, porque não é sozinho que a gente anda, não é com as nossas próprias pernas. Além de Deus dando apoio para a gente, dando o nosso ânimo para a gente sempre vai ter nossos irmãos com a gente. E a gente deve ajudá-los, porque quando a gente precisa de ajuda, eles sempre estão lá para a gente. E quando eles precisarem de ajuda, você vai fechar os olhos? Você vai simplesmente fingir que eles não estão com problemas? Isso é algo que eu acho que a gente realmente tem que pensar assim. Porque a igreja deve estar em harmonia para praticar as boas obras e adorar o bom Deus que a gente tem, esse Deus poderoso que está sempre capacitando a gente, que mandou o seu único filho para se misturar entre os humanos para servir a gente e salvar a todos que estão aqui hoje e também toda a humanidade. Então, realmente tem que mudar nossa postura mesquinha, que a gente só pensa em receber alguma coisa em troca, que a gente só pensa realmente em cargos de alto calão, realmente em elogios, para realmente pensar no que é importante, que é a comunhão que a gente tem com o nosso irmão. Do dicionário teológico que eu pesquisei, a comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem em um só corpo em Jesus Cristo. Foi mesmo, a gente já sabe que todos somos membros de um só corpo de Cristo. Então todos são importantes. Ninguém aqui é menos importante do que ninguém. Todos somos importantes do mesmo jeito, porque se não fosse pelas pessoas da multimídia, não estaria sendo transmitido para as pessoas que estão em casa e que não puderam vir. Se não fosse pelo louvor, a gente não teria ninguém para conduzir o louvor pela gente. Se não fosse o pastor, quem queria conduzir a nossa igreja? E também não pensem que só, por exemplo, o pastor, que ele está lá em mais alto, ele tá ali, ele está coordenando a igreja. Mas não pensem que as pessoas, os líderes de célula, não têm problemas, que não precisam de ajuda também. Às vezes, eles têm tanta coisa para fazer, eles ainda estão cuidando das células, eles são os que mais precisam de nossa ajuda. E é outro exemplo de amar uns aos outros, para sempre estarmos se preocupando com o nosso irmão. Porque mesmo não parecendo, às vezes, eles estão sofrendo muito em silêncio. Eles precisam realmente de alguém lá para ouvir eles, para ajudar eles e para caminhar com eles. Porque nós sabemos que a caminhada cristã não é fácil, estamos a todo momento sendo bombardeados por esse mundo. E a gente não pode, como eu falei, fechar os olhos para isso. Porque o nosso egoísmo é realmente algo que é muito forte por causa da nossa natureza da carne. E, voltando para o exemplo da patrulha de novo, tem patrulhas que não seguem esse exemplo de comunhão. Pegando, por exemplo, de novo a caminhada da Lapa. Tinha uma patrulha que brigou o caminho inteiro. E que ela chegou em primeiro lá no destino, mas a chefia não aprovou ela. Porque ela passou o caminho inteiro brigando, xingando um ao outro, deixando um ao outro para trás. Tinha uma integrante da patrulha que estava lá atrás, enquanto os outros estavam lá na frente. E isso realmente é algo triste de se ver, porque o amor está faltando em muitas pessoas hoje. Então, é algo que eu queria falar e compartilhar com vocês, que será que a gente não está sendo muito mesquinho com o nosso irmão? Será que a gente não está fechando nossos olhos quando ele realmente precisa da gente? E será que a gente está sendo um bom servo do Senhor, não servindo nossos irmãos? Agora, indo para o final já, eu vou orar para que Deus realmente nos capacite. Porque não é fácil a gente se preocupar com o nosso irmão. Não é fácil viver em unidade numa igreja que tem tantas pessoas diferentes, com coisas diferentes para pensar. Mas realmente um desafio que a gente tem que pedir para Deus realmente ajudar a gente, para que a gente possa estar sempre, a todo momento, praticando a comunhão, amando uns aos outros,
para que nós possamos realmente sermos bons servos do Senhor e termos um perfil de servo que agrade a Deus. Vou orar aqui então para que Deus nos ajude nesses momentos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração para falar para os meus irmãos, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, nós sabemos que nós somos egoístas, Senhor Deus. Nós sabemos que nós não nos preocupamos com o nosso irmão, mas devemos. Muitas vezes nós fechamos os olhos, Senhor Deus. Quantas vezes fechamos os olhos para nossos irmãos que estavam pedindo por ajuda, que estavam pedindo para alguém para os ouvir, para os ajudar, para estar ali como um ombro amigo, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que nós possamos ser amigos e servos para os nossos irmãos. Que nós possamos sempre ser obedientes ao Senhor, que nós possamos obedecer para amarmos uns aos outros, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que nós não possamos apenas fechar nossos olhos e tampar nossos ouvidos para essas pessoas que estão precisando, Senhor. Porque nós sabemos, nós somos egoístas, nós somos mesquinhos, nós se achamos superior aos nossos irmãos apenas por termos um cargo maior, apenas por sermos de uma classe social maior. Mas isso é uma coisa que deve ser trabalhada em nosso interior. Uma coisa que o Senhor deve nos ajudar a realmente amarmos uns aos outros. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor Deus, porque nós somos pecadores, nós não somos nada perto do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração bondoso, como o de Jesus quando veio na terra, Senhor Deus. Que se misturou entre nós, Senhor Deus, para salvar toda a humanidade. Que se misturou aos homens, que veio aqui, lavou os pés dos discípulos e veio aqui para servir e não para ser servido, Senhor Deus. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que nós possamos não ir para os lugares para achar que devemos ser servidos, que nós devemos realmente ser tratados, e sim para tratar os outros, Senhor Deus. Que nós possamos realmente servir o nosso próximo, que nós não possamos achar que não devemos estar abaixo de ninguém, Senhor Deus. E que também nós não possamos achar que devemos estar acima de ninguém, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, nos ajuda nessa área tão delicada, Senhor Deus. Ajuda nesse momento em que o amor de muitos está se esfriando e que nós possamos realmente amar uns aos outros incondicionalmente em qualquer momento, Senhor Deus. Que nós possamos realmente seguir o exemplo de Jesus e servir uns aos outros e amar uns aos outros e ficar em comunhão, Senhor Deus. Porque é assim que a igreja deve estar, junta para enfrentar as dificuldades em qualquer momento, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, muito obrigado por esse culto que estamos tendo essa manhã. Eu agradeço por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração e por todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém.